Próximo conceito que eu vou falar para vocês, eu vou abrir esse arquivo que eu criei aqui chamado de Lifetime, tá? Lifetime é o seguinte, todo programa tem um lifetime, né? Eu tô falando lifetime num conceito muito genérico, tá? Lifetime significa ciclo de vida, tempo de vida de um programa. E dentro desse lifetime ou life cycle, né? A gente pode chamar de life cycle também. Qualquer programa, qualquer linguagem que você estudar, você vai verificar qual que é o ciclo, né? De cada contexto dentro da aplicação. Isso independente do que você for trabalhar. Desde o PHP, do WordPress, tudo tem ali. Você acaba tendo que entender o passo a passo das coisas, como as coisas acontecem até que o aplicativo está pronto. E o Flask ele tem alguns estágios dentro do lifetime dele. Então, eu vou colocar um comentário aqui, ó. A gente vai falar sobre os contextos, tá? O lifetime do Flask ele é baseado em contexto. Algumas vezes você vai se deparar com um erro do Flask chamado Application Out of Context, tá? Para você ver como isso é muito comum, ó, eu vou até vir aqui no Google, vou escrever, ó, App Out of Context. Na documentação do Flask fala sobre isso, no Stack Overflow tá aqui, ó, Runtime Error Working Outside of Application Context, ou seja, muita gente cai nesse problema do Flask de Application. Eu coloquei só App Out of Context e ele já trouxe o Flask aqui no começo. Então você tá vendo assim, é um problema específico do Flask que muitas vezes a gente vai ter que evitá-lo. A gente vai ter que saber como ele funciona para saber se proteger de porventura cair nesse problema. Então, para que você entenda como ele funciona, é bom entender quais são os contextos. Então, o contexto número 1, lembrando que o contexto ele vai ser feito numa ordem, numa sequência, tá? Então, o contexto número 1 é o que a gente chama de contexto de configuração. A gente tem o contexto número 2, tá? Do Flask, que é o contexto de aplicação, App Context. E a gente tem o contexto número 3, que é chamado de Request Context. O que isso aqui significa? Número 1, contexto de configuração. Eu vou criar uma aplicação do Flask. Eu vou fazer from Flask import Flask. E aí eu vou criar a minha aplicação aqui, app igual a Flask. E aí eu tenho este objeto aqui que a gente já sabe que ele é uma instância da classe Flask. Ele traz todos os métodos que o Flask implementa. A gente pode usar isso para fazer 1 milhão de coisas aí que a gente vai ainda fazer, ainda vai explorar. Entre elas lá o app route que a gente já fez para registrar as rotas. Nesse momento, tá? Pensa no código como algo que o Python vai ler na sequência. Ele vai ler da linha 1 até o final do programa. Então, nesse momento aqui, o Flask entra no contexto chamado de contexto de configuração, tá? Nessa hora, não tem um web server, tá? Não tem um web server envolvido. Não tem app server envolvido. Nada está rodando, nada está sendo executado. Não aconteceu nada, só existe o aplicativo ali. E ele está criado, ele está ali no ambiente do programa, mas ele ainda não recebeu nenhuma comunicação de um app server, não tem nenhum socket de comunicação, ele está ali cru, limpo, sem ter acontecido nada. O que você pode fazer dentro do contexto de configuração, tá? Você pode, obviamente, a primeira coisa e a mais importante que você vai querer fazer é adicionar configuração nele. Então você vai adicionar configuração. Uma configuração, dentro do aplicativo app, né, da instância do Flask, você tem a classe config. Config é uma instância de uma classe que gerencia a configuração. A gente tem a padrão, que já vem com o Flask, e a gente pode substituir por extensões. Mas a padrão ela é um dicionário. Dicionário normal do Python, que nem a gente viu ali na nossa revisão. E aqui dentro do config a gente coloca chaves e valor. Então eu posso colocar aqui um full igual a bar. E a gente vai colocando coisas lá dentro que depois, no futuro, a gente pode querer pegar esse valor para fazer algo no nosso programa. Ou você pode colocar configurações específicas. Por exemplo, debug igual a true. É uma configuração específica do Flask. Então, tem lá na documentação do Flask toda a configuração do próprio framework. Você vai colocar aqui dentro. Quando a configuração for de uma extensão, tá, de algo externo do Flask, geralmente ela vai ter um prefixo.
Então vamos imaginar, você vai conectar com um banco de dados. Você vai ter uma configuração que vai ser o SQL Alchemy DB URI. Então você já sabe que isso daqui tem um prefixo, né? Aqui é onde a gente vai passar lá o MySQL e tal, para conectar no banco. Esse prefixo diz qual é o nome da extensão. E aqui, qual que é a configuração que dentro da extensão ela vai ler. Então, vai ser comum para cada extensão ter alguns prefixos. Mas você pode também incluir configurações que você quiser. Então, primeira coisa, você pode, dentro desse contexto, tá? Antes de chegar aqui no App Context. Isso é muito importante. Eu já vou te falar qual é o App Context. Mas você tem que aproveitar este momento aqui para fazer as configurações que você quiser. Depois que passar esse contexto, que entrar no próximo ciclo aqui de vida do app, aí não é mais recomendado que você altere as configurações. Na hora que entrar no App Context, a coisa tá fechada, tá freeze, né? Não é para mudar mais nada. Mas aqui você ainda pode, tá? Na prática, quando que vai ser isso? No nosso caso, vai ser lá dentro da função Create App, né? Então, dentro do Create App, quando a gente colocar o nosso programa no formato de Factory, aqui dentro você vai colocando todas as configurações que você quer. Eu só não vou colocar o Create App aqui para ficar mais fácil de entender, que é uma linha do tempo, né? Que o programa vai sendo executado e isso vai acontecendo. Outra coisa que você pode fazer no momento, né, no contexto de configuração, você pode registrar. Registrar, né? É engraçado, quando eu estava lá em Portugal, era comum ser assim, registar, né? E eu achei estranho, eu achava que era errado. Mas no português, registar é uma palavra válida. Isso é uma coisa que eu não sabia. A gente aprendeu isso na prática lá. Quando a gente falava em Portugal registrar, eles achavam estranho, né? O pessoal da família lá falava assim, registrar, por que tem um R aí? Era só registar, né? Registro. E não tá errado, tá correto, tá no dicionário. Mas aqui no Brasil é mais comum falar registrar, né? Mas é uma curiosidade aí. Registrar rotas. Então você pode registrar as rotas do seu programa aqui. Como que registra uma rota? Eu já mostrei um jeito, app.route. Aqui a gente passa o caminho, né? / qualquer coisa. Um outro jeito de registrar rota é você chamar o app add URL rule. E aqui você passa a sua rota. E aqui você passa o nome de uma função. Então, também uma outra maneira de você registrar rota, tá? As duas funcionam. Essa primeira aqui, eu escrevi errado, eu escrevi route. Você tem que passar a função aqui embaixo, né? Ela é uma função decorada. E esse outro jeito é você passar a rota direto chamando o método add URL rule. A função, lembrando que ela tem que ser um callable, tá? Qualquer coisa que for callable pode estar aqui no lugar da função. Não precisa ser necessariamente uma função, tá? Tô fazendo assim só porque isso aqui vai ficar de exemplo, né? Agora no Python 3, para criar uma função sem nada, eu posso colocar 3 pontinhos, tinha esquecido. Então tá aí, uma função. Deixa eu pensar, o que mais você pode fazer dentro do contexto de configuração? Você pode registrar e inicializar extensões. Então a gente já falou sobre elas, tá? Eu inicializo as extensões. Por exemplo, a gente vai instalar o Flask admin. Então vai ter lá um from flask admin import admin. E eu vou inicializar a extensão, que vai ser admin.initApp, passando aqui o app, né? Que é o que eu tinha falado para vocês. Essa é uma extensão que a gente vai pegar pronto e vai só reutilizar. Então, também vai ser feito dentro do contexto de configuração, né? Deixa eu olhar aqui na minha colinha se eu esqueci. Os blueprints, que eu ainda não expliquei, mas eu vou explicar a fundo, tá? A gente vai poder registrar os blueprints, que é mais ou menos parecido com as extensões, né? Mas é um conceito aí diferente. Mas eu posso fazer app register blueprints e passar aqui o nome do meu blueprint. E outra coisa que também só pode acontecer dentro desse contexto, tá? Não vai acontecer em runtime, são os hooks, tá? Então a gente pode adicionar hooks. Hooks são ganchos, tá? São coisas que vão acontecer em determinado momento e você pode injetar dependências. É uma injeção de métodos de dependências para que aconteça e seja feito o trigger daquilo, o gatilho daquilo em um momento específico. Então, um exemplo
Dois exemplos famosos de hook são esse aqui, ó, o before request. O que eu passar aqui dentro para ele vai rodar toda vez que acontecer um request antes. Aí vai ter o after request e essas coisas assim. E tem os error handlers também que a gente pode encaixar aqui. E, né, a gente pode chamar outras factories, né? Chamar outras factories. Que vocês já viram o que é também lá que eu fiz com o views.init app, passando o app. Então, o que é importante dessa parte que eu expliquei? Dentro do lifecycle do Flask existe o contexto de configuração, onde você faz essas coisas, tá? E essas coisas você só faz nesse contexto. Isso é, dentro ali do Create App, no escopo principal ali onde você está montando as peças do seu aplicativo, dentro do programa, dentro das views, dentro das extensões, dentro de outro ambiente, você não faz isso, tá? Você não muda as coisas, ok? Você faz tudo por aqui, tá? Por quê? Porque em runtime não é legal você mudar o objeto aplicação. Ele tem que ser independente, ele tem que estar lá pronto para rodar. Se você precisar mudar a configuração dele, você vai fazer isso com ele desligado, digamos assim. Então esse contexto de configuração é o app desligado antes de ser executado. Isso é muito importante, porque se por algum acaso você criar uma view ou uma extensão e lá dentro da view ou extensão você mudar algo em configuração, você tentar registrar uma rota em runtime, vai ser uma grande má ideia. Olha aí o Eduardo Mendes, live de Python na área, pessoal. Eu acho que todo mundo já conhece, mas quem não conhece, live de Python, canal sensacional no YouTube, também aqui na Twitch, com bate-papos e várias coisas, tá? Bem bacanas aí de Python. O pessoal perguntou de design pattern. O Eduardo tem uma série lá de design pattern sensacional para você aprender aquilo que eu falei superficialmente. Lá ele fala em detalhes e muito bem explicado. Então sigam aí o Eduardo, né? Se você já não segue, Eduardo Mendes, live de Python no YouTube, muito legal, tá? Certo, então esse aqui é o contexto principal aqui quando a gente criar as coisas. Agora vamos partir para o segundo contexto. Então lembra que eu falei para vocês dos erros, né? Que a gente entrou no Google ó, e falou aqui, ó, application out of context, working outside of context. Até aqui a gente está fora do application context. Tudo que a gente fizer aqui, a gente meio que entende que o application ainda não está pronto, tá? Lembra que eu falei que vai ser uma esteira de... como se fosse uma fábrica, né? Não lembro se eu fechei ou não, tá aqui, ó. É como se fosse uma fábrica. Então, na fábrica, o aplicativo vai sendo criado em cada um dos steps. Então, aqui dentro de cada caixinha dessa daqui, de cada fase, a gente considera que a aplicação Flask não está pronta ainda. Eu não posso sair testando ela, por exemplo. Eu não posso sair fazendo chamadas para ela, tá? Eu não posso fazer essas coisas, porque ela ainda não está pronta. Então essa é a ideia do Application Context. E como ela não está pronta, eu tenho a chance de alterar ela, né? A partir do momento que ela estiver pronta, a gente entra no App Context. Aí sim, é onde os problemas podem acontecer. O que é o App Context, tá? App Context é o app está pronto, com todas as minhas extensões encaixadas, todas as minhas configurações feitas, ele está pronto. O meu objeto app agora ele só está esperando o WSGI chamar ele, né? Tá lá prontinho para ser usado pelo WSGI. Quando que o Flask vai entrar nesse contexto? Quando eu vier aqui e digitar Flask Run, tá? Digitei Flask Run, a aplicação vai rodar, ó lá. Então agora eu digo que a aplicação está dentro do App Context. Lembrem aí de tomar água também, que eu tô falando muito tempo e esquecendo, peraí. O que você pode fazer dentro do App Context, tá? Você pode, coisas assim que são bastante importantes. Você pode testar a sua aplicação dentro do App Context. A gente vai usar o teste client do Flask aqui, né? Quando a gente começar a escrever teste. Então a aplicação já está pronta para ser executada, a gente consegue ir lá e testar ela. A gente vai fazer debug, né? Então aqui eu posso usar o debugger já para começar. Por exemplo, se eu colocar aqui um breakpoint ali,
um IPDB, alguma coisa para debugar, é na hora que eu rodar e ela estiver dentro do Application Context, é que eu vou conseguir fazer o debug da aplicação. Deixa eu lembrar se tem outras coisas específicas dentro do contexto da aplicação. Acho que assim... e outra coisa importante. Dentro do contexto da aplicação, a gente pode usar os objetos globais do Flask. Tá? Quais são esses objetos globais? Request, Session e G. São 3 objetinhos que a gente vai ver aí no decorrer do tempo. Request, Session e G. O Request vai trazer todos os nossos requests. O Session vai trabalhar com as sessões. E o G, ele é um objeto global que é para a gente trafegar, armazenar estado, né? Não é recomendado usar, assim como aquele global do Python que eu estava falando para vocês lá na nosso review de Python. Não use global nunca no seu programa Python. Mas se você precisar e o global for muito necessário, aí você pede uma licença poética para usar ele. Você sabe que aquilo não é a melhor coisa, então você vai tentar fazer aquilo muito bem controlado. Então é a mesma coisa aqui. Esse objeto G, eu preciso resolver o problema e ele é o que vai me ajudar, então eu vou usar. Mas sempre tem que ser com muita parcimônia, com muito cuidado, para você não criar problemas de data races e essas coisas. E basicamente é isso. Rodou o programa está no contexto de aplicação, tá? Como a gente sabe que ele está no contexto de aplicação, não aconteceu nenhum request. Ninguém chamou esse programa, né? Ninguém foi no browser lá e fez um request, não recebeu nenhum tipo de request. Aí eu faço um request aqui, ó, dei um request no meu programa. Olha lá, recebi aqui o meu primeiro get, tá? O que vai acontecer quando eu recebi o meu primeiro get? Eu vou entrar num negócio chamado de Request Context. Outra coisa dentro do que eu esqueci de falar aqui, dentro do contexto de app, é os hooks, tá? Os hooks são executados aqui, né? Alguns deles. Então a gente tem aqui um hook, ó, que é o before request, tá vendo? Então ele vai ser executado aqui antes do primeiro request. Se eu quiser forçar, injetar alguma função para ser executada. Mas olha aqui, a partir do momento que eu recebi um request, o aplicativo entra no contexto de request. E aí aqui no contexto de request é onde a maior parte da nossa regra de negócio acontece, tá? Aqui dentro, nesse contexto anterior, a gente podia importar esses objetos. Request, Session e G. Mas isso não quer dizer que a gente podia usar, tá? Aqui a gente pode usar os globais do Flask. Tá? Isso é bem importante. Usar. Aqui eu não estou colocando como comentário, mas antes de fazer eu vou formatar esse arquivo bonitinho antes de mandar para o GitHub, não se preocupem. Então tá aí. O que significa usar os objetos? Aqui eu posso fazer from Flask import request. E eu posso, por exemplo, ver se o usuário que chamou aqui a minha aplicação, ele passar aqui, ó, nome igual a Bruno, tá? Ele passa isso daqui na minha query string no meu navegador. Ou ele dá um post, a gente tem um formulário, lembra? Ó, vou mostrar o formulário bonitão para quem chegou agora aqui, ó. Formulário de contato. Olha que formulário mais lindo. Tem um campo onde eu coloco o meu nome aqui, ó. Tá? Então, quando eu tiver um post desse formulário ou quando eu tiver uma query string aqui em cima, isso vai ser passado para o objeto request. Então aqui eu consigo pegar o request.args, eu consigo pegar o request.form, essas coisas. Eu tenho acesso através desse objeto. Esse conteúdo também já está na apostila, Felipe. Já está lá, tá? Já está na página, acho que 3 ou 4 da apostila. Tudo bem explicadinho lá. No finalzinho da apostila tá tudo assim. Todos esses objetos estão lá, o que serve cada um deles, tá? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. A nossa apostila, eu nunca lembro se eu fechei. Tá aqui. Aqui está a nossa apostila. E aqui eu estou falando agora dos contextos, ó. Flask Lifetime. Então aqui o de configuração, que eu acabei de falar para vocês. O de aplicação, né? Que é onde a gente pode importar algumas coisas globais do Flask, e o de request, que é esse onde a gente pode usar esses objetos. Então já está ali o conteúdo, e essa semana eu vou estar colocando um update para as próximas aulas, tá? Bom, agora para fixar essa ideia dos contextos do Flask. A gente só pode usar o objeto request
o objeto session dentro do request context. Se você tentar usar, e aqui dentro do app context, você pode fazer from Flask import current app, por exemplo, que também é um global do Flask que pode ser importado aqui. Mas aqui a gente pode usar esses três aqui. Aqui também pode o G. Então é isso. Esses dois vão funcionar antes de existir o request, antes de existir uma chamada. Alguém pediu light mode? Deixa eu olhar aqui. Pediram light mode, olha só, Space Devs, não tem problema, pediu, tá pedido. Vou lançar o light mode que eu preferi, tá? Eu vou escolher aqui, ó, Quiet Light. Se alguém achar que tá doendo os olhos aí, vocês requisitem aí, salvem. Vou pegar o Light Default aqui, pronto, tá aí. Light Mode para essa parte. Em oferecimento do Space Devs aí, que eu acabei de fazer a propaganda dele, ele acabou de pedir aí um Light Mode por 10 minutos. Então deixa eu olhar aqui, vou contar os 10 minutos, se ninguém me salvar, vai ficar 10 minutos tudo light, tá? Legal. Olha só, pessoal, então, a Current App e o G, você vai poder importar se você não tem um request. O aplicativo está rodando, ninguém fez request, tá? Eu vou até abrir para vocês aqui do lado o aplicativo, ó, que a gente criou antes. Tá aqui, a nossa factory principal, certo? Quando eu dei aqui embaixo o Flask Run e ele rodou, isso significa que aqui dentro eu posso importar o Current App, tá? E eu posso importar o G, que é o objeto global. E eu posso injetar coisas dentro dele, eu posso ver qual é a app atualmente que está sendo utilizada. Mas se eu tentar fazer isso daqui, ó, from Flask import request, tá? E aqui dentro desse contexto, que é o contexto de configuração, e que logo antes de eu dar o return aqui, logo antes da aplicação estar pronta, ele será o contexto de aplicação. Se eu tentar dar um print aqui no request.args, sei lá, alguma coisa assim, e eu rodar, vamos rodar aqui, olha lá, runtime error, working outside of the request context, certo? Então, existe o app context e existe o request context, tá? O que? O Dark Mode não está liberado para comprar? É um erro, então. Ele deveria estar liberado. Pera aí, deixa eu resolver. As pessoas têm que conseguir me salvar disso daí. Tem que conseguir me salvar. Essa que foi a ideia. Mas não era para ter a limitação, não. Deixa eu resolver rapidinho aqui para não ter problemas. Aqui, ó. Dark Mode. Edit. Dark Mode. Tá liberado sim aqui. Aí, ó. Tá liberado. Tô usando até alguém me salvar. Se alguém me salvar, eu paro, tá? Então tá aqui, ó. Working outside of request context. Então prestem bem atenção, tá? Prestem bem atenção nisso daqui, tá bom? Quando você vê a mensagem dizendo que você está ou fora do contexto de aplicação ou fora do contexto de request, isso tá fazendo menção a esses contextos que eu acabei de falar para vocês, que vai estar aqui, tá na apostila, mas também vai estar no repositório, tá? Então aí você vai lembrar, isso que eu estou tentando usar, eu só posso usar nesse contexto, eu não posso usar em outro. O request, eu só posso usar quando tem um request. E agora que vem a parte mais interessante, como você sabe que teve um request, tá? Como você sabe? Olha aqui. Quando o navegador chamar a aplicação, né, quando houver um request, o Flask, ele vai criar para você um contexto, né? Ele vai criar para você um contexto totalmente separado, uma thread, o seu servidor lá, o GUnicorn, por exemplo, ele vai ter uma threadzinha, um processo separado para gerenciar aquele request. Então as coisas vão... ele vai pegar tudo que a gente configurou até aqui, ele vai ter o objeto app, e aí, para cada vez que chegar um request, ele tem um processinho separado, aonde uma thread separada, né, local, aonde aquilo lá executa, tá? Aquilo executa 100% separado. A hora que aquele request termina, que a gente tem um return, aquilo é jogado fora, vai para o lixo, até que chegue outro request. Então, para falar no código aqui, ó, eu teria que abrir o views, né? Então, vou abrir o views. E agora, se eu tentar pegar esse objeto request, eu sei que aqui eu não posso usar ele, porque eu estou fora do contexto. Então, é proibido usar o objeto request aqui.
Mas eu posso usar ele dentro da view, tá? Dentro da view não tem problema. Porque dentro da view eu estou dentro do contexto de aplicação. Então aqui eu posso dar um print no request.args. Tá aí. Salvar. Deixa eu ver aqui. A galera tá... alguém já resgatou, né? Peraí. Alguém já resgatou. Então deixa eu mudar, peraí. Olha lá, eu fui até a galera resgatar e me salvar. Ó. Me salvaram do Light Mode. Valeu demais aí por terem me salvo, né? Se for ficar uma briga aí, Light Mode, Dark Mode, aí a gente vê. E outra, eu vou automatizar em breve, assim que eu tiver tempo. Assim que alguém resgatar o Light Mode, já vai alterar rapidamente, tá? E a hora que alguém resgatar o Light Mode, vai ser automático, eu não vou precisar mudar. Eu vou fazer essa automatização com a API do VS Code e da Twitch em breve, né? Durante a live. Então, galera... deixa eu pensar aqui onde eu estava, que eu até perdi. Aqui, voltei. Então, olha lá. Não posso usar aqui o request, o session, o G, porque eu tenho que respeitar esses requests. O request, quando ele existir, ele necessariamente tem que ser dentro de uma view. Tem que ser dentro de uma função que foi mapeada para uma rota. Então, aqui dentro eu posso usar o request, eu posso salvar. E agora eu posso fazer um request aqui. Deixa eu dar um refresh, ó. Fiz um refresh, vou pegar a barra aqui, né? A nossa rota principal aqui, ó. Hello Code Show. E aí a gente vai ver aqui, ó, que eu tenho um objeto aqui, ó, impresso, ó. Immutable multidict, tá vendo? Que ele pegou os argumentos que vêm através do request. Dentro do request eu vou ter várias outras coisas. Eu tenho args, eu tenho form, eu tenho vars, eu tenho esse monte de coisa. Então, se eu passar aqui, por exemplo, nome igual a Bruno e dar um enter... Opa, não é vars, calma aí. É values, né? Request.args, request.vars, eu não lembro o nome específico. Anyway, vou dar aqui o refresh. Vamos ver lá o que ele imprimiu. Olha aqui, ó. Immutable dict, nome, Bruno. Tá? Então eu consegui pegar esse valor dentro de uma função, porque dentro da função eu estou no request context. Se eu tento pegar isso fora, eu não tenho, porque obviamente cada request vai ser uma thread separada. E aqui eu posso passar lá qualquer coisa, ó, o famoso fullbar aí, ó, passei na minha URL, também vai ser pego aqui, ó, nome Bruno e fullbar. Então isso tudo está dentro desse objeto request.args. Se eu tento usar fora do contexto correto, ele vai me dar erro. E como é que eu forço o contexto? Eu posso forçar também. Se eu quiser fazer um teste, né? E aqui dentro eu preciso muito usar o request. Eu preciso muito, porque eu vou ter um teste qualquer que eu preciso fazer. Eu consigo forçar utilizando um gerenciador de contexto do Python. Eu consigo vir aqui e fazer assim, ó, if app.application context. Espera aí que eu acho que eu esqueci até se é app context ou application context. Deixa eu achar aqui a minha cola para essa parte. App.appContext. App context. Aqui. Então eu consigo forçar esse contexto. E aí aqui dentro eu vou conseguir usar o request e as outras coisas de application context que não era permitido, mas isso aqui a gente vai fazer só quando for em teste mesmo. Eu não vejo outro motivo para forçar um contexto, a não ser para a gente fazer testes onde a gente quer imitar um request do usuário, tá? Então, eu acho que essa parte aqui essas duas coisas que eu falei para vocês hoje são as mais importantes de todas do Flask, de todas. Que é você saber o lance das factories, tá? Então vamos olhar rapidinho aqui, ó. O lance das factories, que é a gente criar uma função principal que retorna o nosso aplicativo, e dentro dela a gente sai compondo as coisas através de chamadas para outras funções que vão estar em locais separados, e nesse local separado a gente vai fazer tudo que a gente quiser com o nosso app, registrar coisas e tudo mais, tá? E essa parte dos contextos é a mais importante, porque é onde você vai ter erro, tá? Quando você vê um erro do Flask, a primeira coisa que você tem que perguntar, na hora que você vê a mensagem de erro na tela, qual é o contexto que ele está? Lá vai ter informação para você. Está no contexto de configuração. Tá, eu tentei usar um current app aqui, eu tentei fazer alguma coisa que não é permitida. Então,
aí você já tem que mudar a sua abordagem, certo? Certo, então agora eu vou fechar essa parte, a gente vai fazer a estrutura, a primeira estrutura agora, a última coisa que a gente vai fazer agora é a estrutura do projeto que a gente vai começar a desenvolver usando essa abordagem, tá? Então agora a gente vai criar o projeto, né? E daqui para frente a gente vai focar em desenvolver as funcionalidades, colocar as rotas, colocar os templates, colocar as extensões, login e todas essas coisas. Então agora que vocês já sabem sobre o contexto, que vocês já sabem sobre a Factor, vamos colocar isso em prática.